Olá pessoal, aqui é o professor Domir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos aplicar a derivada para verificar a variação das funções. Isto é, onde a função é crescente, onde a função é decrescente e onde a função não cresce e nem decresce. Barbadinha. Então, vamos considerar uma função y igual a f de x definida no intervalo i e dois valores desse intervalo, x1 e x2. Dizemos então que f de x, a função, é crescente no intervalo i se f de x1 é menor que f de x2 quando x1 é menor que x2. Tá? Veja que y é o f de x. Tá? Então, no instante que eu digo que f de x1 é menor que f de x2, eu estou dizendo que o y do x1 é menor que o y do x2. Tá? Então, o y do x1 é menor que o y do x2 quando o x1 é menor que o x2. Então, aí eu tenho uma função crescente. Então, se é uma função crescente, as retas tangentes são crescentes nos pontos desse intervalo. É o caso desse gráfico 1 aqui. Ó. Tá? Veja que eu tenho aqui o x1 e o f do x1, que é o y dele. O x2 e o f de x2, que é o y dele. Veja, o x1 aqui é menor que o x2, está à esquerda. E o f de x1 é menor que o f de x2, porque está abaixo. Tá? Então, o f de x1 é menor que o f de x2 quando o x1 é menor que o x2. Então, ela é uma função crescente. Tá? Quer dizer, uma outra maneira de ver pelo gráfico, ó, conforme vai aumentando o valor do x, tá? O valor do y também vai aumentando. E as retas tangentes são retas crescentes, tá? Nos pontos do intervalo. Então, se elas são crescentes, o coeficiente angular delas é positivo, a inclinação delas é positiva. E quem calcula a inclinação é a derivada, então a derivada também é positiva. Logo, eu posso usar a derivada para achar se a função está crescendo ou não no intervalo, num determinado ponto. Basta ver naquele ponto se a derivada é positiva ou não. Se é positiva, está crescendo. Agora aqui a função f de x é decrescente no intervalo i, se f de x1 é maior que o f de x2 quando x1 é menor que x2. Veja que é o contrário agora aqui, ó. Tá? O y do x1 é maior que o y do x2, quando o x1 é menor que x2. As retas tangentes são decrescentes, é o caso do gráfico 2 aqui. Ó. Tá? Veja, ó, o x1, o f do x1 está lá em cima, ó, e o f do x2 está aqui embaixo. Então, o x1 é menor que o x2, mas o f do x1 é maior que o f do x2. Então, a função é decrescente. Quer dizer, aqui, conforme aumenta o x, o y diminui. Sempre que eu quero analisar num gráfico se a função é crescente ou decrescente, eu tenho que caminhar aqui no sentido do x crescendo. Tá? O x aumenta, daí eu vejo o que acontece com o y. X está aumentando, o y está diminuindo, então é decrescente. X está aumentando, o y também está aumentando, é função crescente. Tá? Então as retas tangentes são decrescentes só. Tá? Então, o coeficiente angular, a inclinação delas é negativa. Consequentemente, a derivada nesses pontos também vão ser negativos. Tá? Barbadinha. Agora, aqui um outro caso, a função f de x é constante no intervalo i, se f de x1 é igual a f de x2 para todos os x1 e x2, né, do gráfico. Ó, o gráfico 3 aqui. Ó, tá? Quer dizer, qualquer ponto que eu pegar aqui e chamar de x1, x2, o f do x1 e f do x2 vão ser iguais. Eu vou ter sempre o mesmo y. Então, ela é uma função constante. Ela não cresce nem decresce. Tá? Então, a inclinação dela é zero. Tá? Quando a inclinação é zero, a função não está crescendo nem decrescendo. Então, a derivada é zero também. Então, quando a derivada é zero, eu tenho uma reta tangente horizontal ou uma reta horizontal naquele ponto. Tá? Barbadinha. Vamos ver um exemplo. Ó. Dada a função f de x igual a 1 meio de x3 menos 6x mais 3. Verifica se a função está crescendo, decrescendo e é constante nos pontos onde x é menos 1, x é 2 e x é 4. A gente poderia fazer o gráfico dessa função e verificar pelo gráfico, né? Mas o gráfico aqui é um pouquinho complicado para fazer. Tá? Nós vamos fazer um estudo nas próximas aulas de máximos e mínimos, então isso vai nos ajudar a fazer gráfico, né, dessas funções mais complicadas um pouco. A derivada também serve para isso. Então, nós vamos usar a derivada, né? Que nós vimos ali conforme o sinal. Se a derivada é negativa no ponto, a função é decrescente. Se for positiva, é crescente. Se for zero, não cresce nem decresce. Então, a derivada dessa função, ó, né? É 1 meio x3, passo 3 na frente, fica 3 meios e diminui 1 x na 2.
Derivada de menos 6x é 6 e de 3 é 0. Então vamos substituir esses valores na derivada aqui, ó. Então nós vamos calcular primeiro o f' de menos 1. Então vamos substituir o menos 1 aqui, ó. Fica 3 meios vezes menos 1 ao quadrado menos 6. Menos 1 ao quadrado é mais 1, ó. Então fica 3 meios vezes 1 menos 6. E 3 meios vezes 1 é 3 meios. Então fica 3 meios menos 6. Tira o mínimo aqui que é 2. 2 dividido por 2 dá 1, vezes 3 dá 3. 2 dividido por 1 dá 2, vezes menos 6 dá menos 12. E 3 menos 12 é menos 9, então fica menos 9 meios. É negativo, então a função é decrescente. Tá? Barbadinha. Agora vamos substituir na derivada o 2, esse outro ponto está pedindo. Então 3 meios vezes 2 ao quadrado menos 6. 2 ao quadrado é 4, fica 3 meios vezes 4 menos 6. 4 vezes 3 aqui é 12, 12 meios menos 6. E 12 meios é 6, ó. 12 dividido por 2, então vai ficar 6 menos 6, que é 0. Então aqui a função não está crescendo nem decrescendo nesse ponto, ela é constante. Tá? F' igual a f' de 4, tá? O próximo ponto. Então 3 meios vezes 4 ao quadrado menos 6. 4 ao quadrado é 16, 3 meios vezes 16 menos 6. E 3 vezes 16 é 48. Então fica 48 meios menos 6. E 48 dividido por 2 é 24. Então fica 24 menos 6, que é 18. Aqui deu positivo, ó. Então a função é crescente nesse ponto onde x é 4. Barbadinha. Agora vamos ver um exercício 2 aqui que a gente vai fazer o gráfico. Dada a função f de x igual a x na quarta menos 3x na terceira mais 7. Use a derivada para verificar a variação da função nos pontos onde x é menos 1, x é 0, x é 1, x é 2,25 e x é 3. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos para calcular. Tá? Então o gráfico é esse aqui, ó. Tá? Então eu já estou me adiantando. Claro, olhando o gráfico a gente já pode prever. Ó, quando o x é menos 1, ó, quando o x é menos 1, vai dar esse ponto aqui no 11. Ó. Tá? Eu sei que é 11 porque se eu substituir o menos 1 na função ali vai dar 11. Então nesse ponto eu vejo que a função está decrescendo. Tá? Então a reta tangente vai ser decrescente também. Tá? Mas nós vamos confirmar isso com a derivada, que ele está pedindo pela derivada. Ó. E quando o x é 0? Quando o x é 0, ó, eu vou ter esse ponto aqui no 7. E nesse ponto a reta tangente é horizontal, ela não cresce nem decresce. Nós vamos ver que a derivada é 0 ali. Tá? Quando o x é 1, quando o x é 1, vai dar esse ponto aqui no 5. Ó. Tá? E nesse ponto a função está decrescendo, então a reta tangente é decrescendo, a derivada vai ser negativa. X igual a 2,25. 2,25 é um ponto mais ou menos por aqui assim. Tá? E 2,25 vai dar um ponto aqui embaixo, que é aproximadamente menos 1,54. Nesse ponto aqui é o ponto mais baixo aqui. Então, nesse ponto aqui, a função não está crescendo nem decrescendo também. Vocês vão ver que a derivada é 0. Tá? A reta tangente é horizontal aqui. Tá? E o outro ponto, quando x é 3, quando x é 3, vai dar aqui no 7. Ó. Tá? Nesse ponto, veja que a função está crescendo. E a derivada é positiva. Tá? Nós vamos confirmar isso agora. Então, vamos ver a derivada da função. A derivando aqui vai dar 4x3, menos 3 vezes 3 dá menos 9x2, e derivada de 7 a 0. Agora vamos substituir cada valor. Ó. F' de menos 1. Então, 4 vezes menos 1 na terceira, menos 9 vezes menos 1 ao quadrado. Menos 1 na terceira é menos 1, vezes 4 é menos 4. Menos 1 ao quadrado é 1, vezes menos 9 é menos 9. Menos 4 com menos 9 dá menos 13. Como deu negativa a derivada, eu sei que é decrescente. Tá? Como a gente tinha previsto no gráfico, lá no menos 1. Ó. Tá? No menos 1 vai dar esse ponto lá, menos 1, 11. Tá? Como eu disse, substitui o menos 1 na função e vou ter o 11. E a reta tangente ó, é decrescente, porque a função também é decrescente. Tá? Agora é f' de 0. 4 vezes 0 na terceira, menos 9 vezes 0 ao quadrado. Aqui dá 0 e aqui também, então dá 0. Então quando o x é 0, substituindo aqui o x por 0 vai dar 7. Ó. É o 0,7 aqui. Ó. Aqui a reta é horizontal, ó, porque a derivada deu 0. Tá? Então aqui nesse ponto a função não está crescendo nem decrescendo. Certo? Agora quando x é 1, ó, 4 vezes 1 na terceira, menos 9 vezes 1 ao quadrado. Aqui vai dar 1 vezes 4, que é 4, aqui vai dar 1 vezes menos 9 é menos 9. 4 menos 9 é menos 5. Tá? Então é decrescente. Tá? A derivada não negativa. E o ponto 4, quando x é 4 aqui, ó, é esse ponto aqui. Ó. Tá? Quando x é 1, aliás, quando x é 1 vai dar o ponto 5 aqui. Ó. Esse ponto aqui. E veja que a função é decrescente. Ó. Deu negativa a derivada. Então a reta tangente é decrescente.
certo? Agora o f' de 2,25. Então, 4 vezes 2,25 na terceira, menos 9 vezes 2,25 ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, 2,25 na terceira vezes 4, dá 45,5.625. E aqui também, fazendo essa conta, também dá 45,5.625. E subtraindo um do outro vai dar zero. Então foi que nem lá. Então aqui a reta tangente é uma constante, é uma reta horizontal nesse ponto aqui. Tá? Aqui o ponto aqui é mais ou menos 1,54, mais ou menos aqui. Tá? Então a reta horizontal, tá? Não cresce nem decresce. Tá? Então onde a derivada é zero, eu tenho uma reta tangente horizontal. E o f de 3 aqui, tá? 4 vezes 3 na terceira, menos 9 vezes 3 ao quadrado. 3 na terceira é 27 vezes 4, 108. Aqui dá 9 vezes 9, 81, e diminuindo dá 27. Positiva, então é crescente. Então é o ponto 3, 3, 7. Se eu substituir por 3 aqui, vai dar 7. E a reta tangente é crescente também. Tá? Barbadinha. Tá? Na próxima aula nós vamos estudar máximos e mínimos. Então vocês vão ver, achar ponto máximo e ponto mínimo de função, que isso vai ser importante depois para resolver problemas. Então vocês vão ver que vai ser importante nós sabermos onde a função está crescendo, onde está decrescendo. Então essa aula aqui, na verdade, é uma preparação para a próxima aula. Tá? Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe seu like e deixe seu comentário.